O zumbido no ouvido não é uma doença propriamente dita. É um sintoma que compõe o quadro clínico de uma doença. O termo técnico para zumbido é tinnitus. O zumbido costuma ser uma reação neurosensorial do cérebro a algum dano do aparelho auditivo. Mas existem inúmeras causas de tinnitus que não têm relação direta com os ouvidos. O tinnitus pode ser percebido como um zumbido, assobio, pulsação, cigarra, ondas do mar, rugido, som elétrico, estridente ou de estática, chaleira ou música. Pode ser constante ou se repetir de tempos em tempos e ter uma duração curta ou arrastada. Essa condição irritante, inoportuna e persistente pode desencadear alterações súbitas e recorrentes de humor, insônia, fadiga crônica, sofrimento, desespero e frustração, desvio do foco, atenção e concentração, além do prejuízo do raciocínio e da memorização. Consequentemente, o tinnitus pode impactar negativamente a qualidade de vida, fazendo com que essas pessoas se tornem mais propensas ao desenvolvimento de episódios depressivos, síndromes ansiosas ou transtorno obsessivo-compulsivo. Esses distúrbios da saúde mental, por sua vez, podem amplificar e potencializar a percepção do zumbido no ouvido, determinando um ciclo vicioso. O zumbido acomete mais homens do que mulheres, em decorrência da maior exposição a ruídos no trabalho. É mais comum nas pessoas idosas, principalmente entre 60 e 69 anos de idade, provavelmente em decorrência da perda auditiva relacionada ao envelhecimento e da perda auditiva cumulativa, que é causada pela exposição aos ruídos ao longo da vida. No vídeo de hoje, abordaremos as principais causas de zumbido no ouvido. Meu nome é Mauro Nakashima, sou médico e este é o canal Guia de Sintomas. Agradeço sua companhia e peço para se inscrever no canal e deixar seus comentários e sugestões. Vamos à causa número 1, perda auditiva. A surdez neurosensorial é a causa mais frequente de zumbido. Estima-se que até 90% das pessoas com zumbido apresentem algum grau de comprometimento auditivo. Muitas vezes a pessoa não se dá conta de que está com baixa auditiva, por não perceber a frequência dos sons que foi perdida. Acredita-se que o zumbido seja resultado de um mecanismo de adaptação e mudança na forma como o cérebro processa o som, tentando preencher as frequências sonoras que ele deixa de receber do aparelho auditivo. Causa número 2, obstruções do ouvido médio, que podem ser causadas por acúmulo de cera, presença de corpo estranho, sujeira ou um fio de cabelo solto no conduto auditivo externo. Isso pode irritar o tímpano e causar zumbido. Infecções de vias aéreas superiores, como gripes, resfriados, sinusites e otites, além das rinites alérgicas, provocam congestão nasal, acúmulo de líquido e aumento da pressão dentro do ouvido médio, causando baixa auditiva e zumbido. Causa número 3, trauma de cabeça e pescoço. Traumatismos graves podem provocar lesões neurológicas, musculares e circulatórias, resultando na percepção do zumbido, além de dor de cabeça crônica e prejuízos na memória. Causa número 4, disfunção da articulação temporomandibular. As articulações temporomandibulares conectam a mandíbula ao crânio e se localizam à frente das orelhas. Por conta dessa proximidade, essas articulações compartilham alguns ligamentos e conexões nervosas com o ouvido médio. Se houver danos musculares, cartilaginosos ou ligamentares na articulação temporomandibular, a pessoa apresenta zumbido, dor na face e na mandíbula, dificuldade de abrir e fechar a boca. Também houve estalos e crepitações ao movimentar a mandíbula para falar ou mastigar. O cirurgião bucomaxilofacial é o especialista indicado para diagnosticar e tratar a disfunção da articulação temporomandibular. Causa número 5, trauma barométrico. Trauma barométrico é decorrente de oscilações bruscas e acentuadas da pressão do ar ou da água. Isso ocorre numa explosão, ou durante um mergulho profundo, um salto de grandes altitudes, ou quando o avião oscila bruscamente a altitude durante o voo. Isso pode provocar lesões nos ouvidos médio e interno, resultando em tinnitus e baixa auditiva. Causa número 6, traumatismo crânioencefálico. Uma queda ou batida violenta da cabeça pode causar danos em áreas do cérebro responsáveis pelo processamento das sinalizações nervosas provenientes do aparelho auditivo, desencadeando zumbido e perda auditiva. Causa número 7, medicamentos. O tinnitus pode ser efeito colateral de medicamentos, como, por exemplo, os anti-inflamatórios não esteroidais, como diclofenaco, cetoprofeno, naproxeno, meloxicam, doses muito altas de aspirina, antibióticos como os aminoglicosídeos, exemplos, amicacina, streptomicina, gentamicina, alguns quimioterápicos para tratamento de câncer e diuréticos como furosemida e clortalidona, além de cloroquina e hidroxicloroquina, que são usadas no tratamento de malária e doenças reumatológicas. Não suspenda o medicamento antes de se consultar com o seu médico. Se houver nexo causal com zumbido no ouvido, ele fará a troca necessária. Causa número 8, hipertensão arterial.
Os sintomas de pressão alta podem estar ausentes ou serem discretos o bastante para não despertarem suspeitas. Por isso, a hipertensão arterial é conhecida como assassino silencioso. Quando os níveis de pressão arterial aumentam muito, a pessoa passa a se queixar de batimentos cardíacos acelerados, dor no peito, falta de ar, dor de cabeça pulsátil, principalmente na nuca ou nos dois lados da cabeça, e zumbido no ouvido. Náusea, tontura, visão embaçada, insônia e sintomas ansiosos também podem ocorrer. É importante se consultar regularmente com o médico para uma avaliação física completa e a solicitação de exames de rotina, possibilitando o diagnóstico precoce da hipertensão e o seu tratamento adequado. Anemia. Estudos têm demonstrado uma associação direta entre a presença de anemia por carência de ferro e perda auditiva súbita. Mais de 80% das pessoas com baixa auditiva se queixam de zumbido nos ouvidos. Além disso, a anemia grave faz com que o sangue fique menos viscoso. Isso aumenta o turbilhonamento do fluxo sanguíneo dentro dos vasos e predispõe à percepção de zumbido, que ocorre em sincronia com os batimentos cardíacos. A reposição adequada de ferro corrige a anemia e faz cessar o tinnitus. Tenha muito cuidado. Se você se sente fadigado, mal-humorado, com raiva, ansioso, depressivo, sem desejo sexual e perdendo o cabelo, pode ser induzido a pensar que está com anemia e se automedicar tomando suplementos de ferro. Entretanto, esses sintomas também podem ser decorrentes de sobrecarga de ferro e você estará agravando ainda mais a situação. Portanto, não consuma suplemento de ferro por conta própria, sem antes passar por uma avaliação clínica e laboratorial. Causa número 10. Doenças da tireoide. O ferro é necessário à produção de hormônio tiroidiano. Consequentemente, baixos níveis sanguíneos de ferro resultam em níveis reduzidos da forma ativa do hormônio tiroidiano. Além da reposição hormonal por via oral, é fundamental corrigir a anemia para estabelecer o equilíbrio metabólico nos pacientes com tireoide que produz pouco hormônio. Além disso, pessoas com hipotireoidismo geralmente cursam com anemia e hipertensão arterial, que também são causas de zumbido. Causa número 11. Fibromialgia. Nosso sistema nervoso funciona como se fosse um sistema de alarme, que observa, analisa e interpreta tudo o que acontece ao nosso redor. Dessa forma, ele coordena nossas ações, pensamentos, movimentos, sentidos, sensações e reflexos diante de uma situação que ameace nossa integridade física. Assim, podemos lutar ou fugir, sobrevivendo diante do perigo. Na fibromialgia, esse sistema de alarme está exageradamente sensível a qualquer estímulo externo. Para você entender melhor esse conceito de sensibilização central, imagine um sistema de monitoramento antifurto. O sensor de presença emite um feixe de raio infravermelho que rapidamente detecta um corpo em movimento, disparando o alarme. Na fibromialgia, o sistema nervoso atuaria como sistema de vigilância hipersensível, e o alarme seria a dor. Acredita-se que a sensibilização central seja desencadeada por um trauma físico ou emocional, um desastre de carro, uma contusão na cabeça, uma lesão muscular, óssea ou neurológica durante prática esportiva, uma experiência traumatizante que leve ao transtorno de estresse pós-traumático. Dor crônica, profunda e amplificada desencadeia um estado de estresse prolongado, resultando em sono não restaurador, esgotamento físico e mental, fadiga crônica, depressão, ansiedade, comprometimento importante da atenção, concentração, raciocínio e memória. Todas essas condições são comumente associadas à percepção de zumbido nos ouvidos, tornando a fibromialgia uma doença sistêmica debilitante e muitas vezes incapacitante. Antidepressivos, analgésicos, psicoterapia, quiropraxia, atividade física regular, técnicas de relaxamento e acupuntura são algumas opções terapêuticas propostas para controlar a dor nos pacientes com fibromialgia. Causa número 12. Estresse, ansiedade e depressão. A exposição rotineira a eventos estressantes provoca a liberação de neurotransmissores do estresse. Esses neurotransmissores induzem respostas fisiológicas como que preparando o corpo para a fuga ou contra-ataque. As frequências cardíaca e respiratória aceleram, os vasos sanguíneos se contraem, a boca fica seca e a pressão arterial aumenta. O zumbido crônico compromete a atenção e a concentração, prejudicando os desempenhos profissional e intelectual, além de interferir na vida social e nas relações interpessoais e impossibilitar que a pessoa tenha uma boa noite de sono restaurador. Dessa forma, o tinnitus resulta num estado crônico de esgotamento físico e mental, podendo desencadear ansiedade, depressão ou transtorno obsessivo-compulsivo. O estresse prolongado, por sua vez, potencializa e intensifica a percepção do zumbido no ouvido, fechando o ciclo vicioso. Causa número 14. Doença de Meniere. Esse distúrbio se caracteriza pelo acúmulo anormal de líquidos no ouvido interno, comprometendo a audição e o equilíbrio, desencadeando zumbido e crises leves até graves de tontura. Causa número 15. Otosclerose. As ondas sonoras vindas do meio ambiente são captadas pelo tímpano, que transforma essas ondas em vibrações.
As vibrações atravessam o ouvido médio e são transmitidas ao nervo coclear, que transforma essas vibrações em impulsos nervosos. Os impulsos nervosos são enviados ao cérebro, que decodifica essas sinalizações e assim processa e interpreta os sons. Na otosclerose ocorre um enrijecimento das articulações que conectam os ossinhos do ouvido médio, prejudicando a transmissão das vibrações sonoras ao ouvido interno, resultando em perda auditiva e zumbido. Causa número 16, diabetes. O pâncreas produz insulina, hormônio que é responsável pela transferência de glicose para dentro das células. Nas pessoas geneticamente predispostas, sedentárias e que consomem quantidades excessivas de carboidratos, ocorre uma diminuição progressiva da eficiência da insulina em garantir aporte adequado de açúcar às funções celulares. Na tentativa de compensar essa disfunção metabólica, o pâncreas secreta mais insulina. O açúcar não consegue penetrar nas células e se acumula na corrente sanguínea, dando origem ao diabetes do tipo 2. Órgãos como cérebro e ouvido interno não possuem reservas energéticas sob a forma de gordura ou glicogênio. Portanto, eles são totalmente dependentes do oxigênio e do açúcar trazidos pela corrente sanguínea. Se a insulina não consegue transportar o açúcar para dentro das células, as estruturas do ouvido interno responsáveis pela audição e equilíbrio deixam de executar adequadamente suas funções, desencadeando sintomas como zumbido, déficit auditivo, náusea, tontura e vertigem. Além do tratamento medicamentoso, mudanças no estilo de vida, dieta balanceada, a atividade física regular e manutenção do peso em níveis saudáveis podem diminuir a resistência à ação da insulina e manter os níveis sanguíneos de glicose sob controle. Causa número 17. Dieta e hábitos de vida. Sal, bebidas alcoólicas e cafeína podem elevar a pressão arterial, aumentando o fluxo sanguíneo para o ouvido e provocar o zumbido. O abuso crônico de álcool pode causar zumbido permanente. Entretanto, para muitas pessoas, reduzir ou suspender o consumo de cafeína não promove nenhuma melhora ou cessação do tinnitus. Inclusive, para os viciados em cafeína, deixar de tomar café pode até piorar a percepção do zumbido por conta da síndrome de abstinência. Porém, isso não é uma regra, pois muitas pessoas referem redução significativa da percepção de zumbido após suspenderem o consumo da cafeína. O tabaco, por sua vez, pode causar tinnitus porque a nicotina e outras toxinas elevam a pressão arterial e predispõem ao acúmulo de placas de gordura nas paredes vasculares, provocando o enrijecimento e o estreitamento das artérias. Isso retarda ou diminui o fluxo sanguíneo, reduzindo o aporte de oxigênio e glicose às células do aparelho auditivo, resultando em zumbido. O aspartame, presente nos adoçantes, e o glutamato monossódico, que é o realçador do sabor, são neurotoxinas que aumentam a atividade elétrica do cérebro e do córtex auditivo, área do cérebro responsável pelo processamento dos sons, gerando zumbido. A ação excitatória do aspartame e do glutamato monossódico faz com que os neurônios disparem informações até atingirem a exaustão neuroquímica, levando à morte das células nervosas. Portanto, bom senso e moderação no uso dessas substâncias são fundamentais. É essencial assumir uma postura observadora, analítica e descobrir qual provável gatilho que deflagra ou piora o zumbido, eliminá-lo de sua dieta ou hábitos de vida e acompanhar o comportamento do zumbido ao longo do tempo. A enxaqueca também pode cursar com sintomas de audição abafada, pressão no ouvido e zumbido. Logicamente, existem diversas outras causas de tinnitus que não serão discutidas neste vídeo. Falando agora um pouco sobre o tratamento. Os aparelhos auditivos são dispositivos que amplificam os sons do ambiente. Eles auxiliam as pessoas com perda auditiva e reduzem a percepção do zumbido nos ouvidos. Algumas pessoas podem se beneficiar com a utilização de máscaras de som. São dispositivos usados dentro e atrás do ouvido que emitem um som constante de baixo volume, ajudando a mascarar o zumbido. Outra opção terapêutica é o implante coclear. O microfone é implantado logo acima da orelha e acoplado a eletrodos, que são inseridos no ouvido interno. O implante coclear utiliza estímulos elétricos para permitir que o cérebro receba sinalizações nervosas e interprete os sons corretamente. É fundamental que sejam adotadas medidas anti-estresse. Aprenda técnicas de respiração, relaxamento ou meditação. Exercícios físicos regulares também são úteis para trabalhar o autocontrole e o domínio das emoções. Fortaleça o convívio com as pessoas positivas. Estabeleça vínculos de amizade, busque apoio nos entes queridos. Ocupe seu tempo vago com atividades prazerosas na companhia do seu parceiro ou parceira, filhos e animais de estimação. Encontre um hobby, evite ambientes ruidosos e aglomerações, mas também não viva recluso e procure suporte psicológico. O médico especialista em saúde mental poderá prescrever antidepressivos e benzodiazepínicos para controlar os sintomas de depressão e ansiedade.
Para concluir, siga algumas dicas para prevenir o surgimento do zumbido. Evite exposição a sons e ruídos altos. Preste atenção no volume da televisão, do rádio, do fone de ouvido, do celular e do computador. Use proteção auricular se for obrigado a se expor constantemente a ruídos superiores a 85 decibéis, caso more numa rua com tráfego pesado ou próximo a construções. Exija equipamento de proteção auricular se o seu trabalho demanda exposição contínua a barulhos de máquinas. Mantenha a saúde geral em dia, realizando seu check-up, no mínimo, anual. Controle sua pressão arterial, diabetes, níveis de colesterol e triglicerídeos no sangue. Abandone o tabagismo. Limite o consumo de bebidas alcoólicas e cafeína. Faça uma reeducação alimentar, perca peso e melhore seu estilo de vida. E o vídeo termina por aqui. O que você achou do conteúdo? Deixe seus comentários, sugira novos sintomas ou temas de seu interesse, inscreva-se e ative as notificações. Até o próximo vídeo.